Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores aí, estamos numa reta final do nosso Se Liga na Mídia, esse aprofundamento em que eu tenho aqui, né, no Centro de Mídias, um dos componentes e vocês vão conhecer agora o título e o nome da nossa aula. Então, o nosso componente vem escrito lá na parte superior do slide, luta como prática corporal. A atividade integrada em que estamos é a de número 5. Finalmente chegamos na última atividade integrada. Essa é a primeira aula de introdução. E aí nós vamos entrar onde? No processo de criação e filmagens, tá? A gente vem falando durante todo o semestre sobre a expectativa aí das produções desses vídeos de vocês. Então, ao longo, nós nos preparamos, nós conhecemos filmes, nós separamos materiais, nós estudamos, nós praticamos e hoje vocês, né, têm um repertório bem bacana para montar os filmes de vocês. Até dicas, ideias sobre produções, efeitos especiais nós fizemos aqui. Nós continuaremos sempre com as nossas orientações, com as nossas dicas, né, baseados aí no material que vocês têm, que é um mapa, mas dando e trazendo ideias para as produções de vocês. Então, por isso que entramos como? Atividade número 5, processo de criação e filmagens. Vamos continuar aqui. Os objetivos para essa aula são organizar e conhecer o processo de criação e filmagens, promover espaço nas escolas para as apresentações das formas, danças ou lutas combinadas realizadas nas aulas. Então, principalmente aí nas últimas aulas eu trouxe ideias de vídeos que retratavam aí as formas das lutas, as danças que vinham por meio das manifestações culturais, né, das lutas e as lutas combinadas. Inclusive na última aula, que foi muito bacana, a gente fez aí a luta combinada, a gente ensaiou o kata, deu ideia, deu dica. E agora é hora do vamos gravar, no experimentar, mão na massa, onde vamos desenvolver os vídeos, colocar toda a questão do processo criativo e... Ai, professora, mas nós não somos profissionais, nós não sabemos e essa questão de edição de vídeos. Hoje nós temos muitos tutoriais que podem facilitar esse processo aí na internet, né? Vocês têm às mãos as tecnologias e sempre a gente tem aquele colega que entende um pouquinho, que pode dar uma dica, fora todas as dicas que nós já demos aqui, tá certo? Então vamos lá. Os eixos estruturantes e suas competências e habilidades, a gente continua nos processos criativos. Opa, mudei aqui, mas não era para ter mudado. Nos processos criativos. Não foi destacado aí o de investigação científica, porque não consta ali no nosso material. Eu só quis seguir realmente, só que pensando nesse momento, se preciso for que vocês investiguem sim o processo e o que for necessário para melhora de qualidade das gravações de vocês. Aí a gente tem as competências e habilidades exigidas, segue para que vocês possam dar um print, tá? Essas habilidades a gente vem falando ao longo do semestre, assim como as da formação geral básica, também aí para que vocês deem print e saibam exatamente o que leva à formação aqui, a criação das nossas aulas. Antes de darmos continuidade, eu digo que nós não estamos sozinhas nesse momento, estou eu e a Bianca, que é a nossa intérprete de Libras, e daqui a pouquinho vem o Laércio também. Então farei a minha autodescrição com a ajuda da Bianca. Eu sou a professora Mara, tenho 1,68 m, uma mulher parda, olhos e cabelos castanhos, eu estou de óculos, eu visto uma blusa de manga verde, né, uma meia manga verde, ela tem botões e eu estou atrás de uma bancada, né, na bancada eu tenho a xícara, as minhas fichas que sempre eu trago aqui o material e atrás de mim a TV, onde é projetado aí o slide para que vocês acompanhem a aula comigo.
Tá certo? Então, dando continuidade aqui, os componentes que fazem parte do nosso aprofundamento. Então, aguardem que em algum momento aí na atividade de número 5, eu terei aqui a presença dos professores desses componentes que estudamos juntos. E o nosso em destaque, o número 3, luta como prática corporal. E aí, vamos lá, seleção de filmes e materiais, eu sempre gosto de fazer esse começo aí, resgatando, deixando vocês bem confiantes no processo. Então, vamos lá. Selecionar as filmagens que estavam realizando desde o processo de elaboração das formas, catarse e catis, danças do dragão ou leão, ou até mesmo uma luta combinada até o processo final, que foi a apresentação. Então, era momento de pegar tudo que vocês experimentaram e pensar na seleção dessas filmagens, porque eu espero que vocês tenham feito registros de todos os eventos, de todas as práticas que vocês fizeram. Se esse material já for suficiente para que vocês agora invistam na questão de edição, de filmagem, legal, pode ser usado, até porque nós estamos falando de sequências de golpes, sequências dos filmes ou dessas apresentações em específico, vocês podem usar o material. Caso seja a gosto de vocês e vocês realmente vejam que é necessário fazer uma nova gravação, porque vocês vão colocar cenário, vão pensar na questão da iluminação, de todo um processo de gravação, ou por que não regravar, né, essas filmagens que vocês separaram. Então fica a escolha de cada um, porque só vocês sabem aí como anda o processo, né, dessas gravações. Então pensem em sequências de lutas ou de tudo isso que eu já disse, e podem pegar como base as já apresentadas aqui. Sequências, luta nova, sempre pensando numa temática. Então, vocês pensem num enredo aí, em algo que vocês queiram mostrar, desenvolvam essa temática e aí partam para a gravação final, se é que vocês já não vão usar as outras, colocando tudo que há de melhor nelas para as apresentações daqui a pouquinho, aí até o final do semestre, que tem que acontecer na escola, tá certo? Aí a gente trouxe hoje uma retomada aí de algumas coisas que vocês precisam acrescentar e relembrar novamente para as gravações de vocês, tá? Então vamos continuar aqui. Ó, um pouco mais de filmoteca, né? Então a gente vai falar aí desse processo de gravação, a gente falou aqui o tempo inteiro sobre os filmes. Muitos destes filmes foram inspirações, muitas das gravações de vocês hoje foram inspirações de filmes e de vídeos e de prática que tivemos aqui. E eu não poderia deixar de começar essa atividade 5, onde vocês estão num processo de criação e produção, sem falar de algo que tem muito significado para o nosso componente, que foi quando eu pedi para que vocês selecionassem muitos filmes com luta, muitos filmes que tivessem essa temática ou em que aparecessem essa temática, para inspirar todos vocês. E aí a proposta foi qual? Naquele momento, que vocês fizessem a filmoteca de vocês. Então vocês conseguiram reunir muitos filmes, né, em vários formatos, aí também isso ficou livre na escola. Nós pensamos nas fichas, né, de organização, para que vocês soubessem do que se tratava o filme, das personagens, do enredo, falamos sobre sinopse, tudo isso. E aí, eu, né, e uma produção, fomos à Cinemateca Brasileira mostrar um pouquinho do que a nossa cultura ela tem a oferecer para vocês, principalmente vocês que são estudantes do estado de São Paulo e que nós temos aqui na cidade de São Paulo, bem próximo aqui, inclusive do Centro de Mídias, a Cinemateca Brasileira, né? Onde ela tem filmes, né, com muitas temáticas, de vários enredos e
a gente vai descobrir um pouquinho sobre o que a Cinemateca pode falar desses filmes de lutas para nós. Então eu já agradeço a gravação aí na Cinemateca e conseguir ter trazido esse material. Eu espero que vocês gostem, apreciem comigo, daqui a pouquinho eu volto e a gente conversa um pouquinho mais. Então apreciem. E eu agora estou aqui na sala de projeção ao ar livre, este espaço destinado a apresentações. E pensando que vocês, estudantes, farão apresentações para os demais estudantes da escola, eu gostaria que vocês pensassem nas produções dos filmes que executados com as nossas sequências de lutas. Peguem as gravações que vocês já têm. Não esqueçam-se de usar as ferramentas digitais para os efeitos especiais das gravações e depois é só sentar com todos os colegas da escola e apreciar as produções de vocês. Então montem assim um espaço de projeção, como nós temos aqui, o telão, as cadeiras e bora todo mundo assistir, se divertir e ver as produções de vocês. Produções essas que eu tenho certeza que ficarão belíssimas. Aguardo vocês. Até a próxima. Vídeo para inspiração, então, aí do trabalho de vocês, né? Quando eu vi o espaço, quando eu conheci a Cinemateca e vi o espaço, ela fica aqui em São Paulo, como eu disse, eu logo pensei, esse espaço é o espaço em que eu vou convidar vocês, estudantes, a pensarem no grande dia da apresentação dos vídeos de vocês. Então, olhem só, eu vi um telão, e eu vi cadeiras num espaço ao ar livre, claro. Diferente do espaço de vocês da escola? Sim, diferente. Mas eu vi como possibilidade muito próximo ao mesmo tempo. Então, diferente do espaço que vocês têm na escola, mas muito próximo da realidade em que vocês poderão passar aí quando forem apresentar os trabalhos de vocês. Então, quando eu vi esse espaço ao ar livre, aquele telão e as cadeiras, eu logo pensei, é aqui que eu farei o convite aos estudantes aí, deixarei vocês assim com vontade da questão da apresentação. Então é o que vocês geralmente têm, né? As escolas têm aí a questão do projetor. E se não tiver, a gente pensa em mostrar os vídeos de vocês de outra forma, ou pela TV, por computadores. O importante é que vocês consigam divulgar os materiais de vocês. Então pensem, eu estava ali, né, no espaço aberto, então, onde tem projetado um telão e cadeiras. É o que vocês precisam, deixar um ambiente muito aconchegante para que os colegas da escola, as outras turmas, possam assistir às produções de vocês, tá certo? Então, essa primeira parte aí da Cinemateca é o convite, é a lembrança de como vocês devem pensar no espaço para que vocês acolham os convidados na hora de assistir as produções de vocês. E a gente tem aí a outra parte da Cinemateca, que é onde eu converso com um funcionário de lá e ele fala dessa questão da abordagem aí dos temas de luta em meio a muitos filmes existentes no espaço. Vocês vão gostar. Acompanhem. Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio. Eu estou aqui para mais uma atividade do nosso aprofundamento Se Liga na Mídia. E hoje não estou na aula, no estúdio, estamos aqui na Cinemateca Brasileira e eu na presença do Rodrigo, que é pesquisador aqui na Cinemateca. A Cinemateca é esta que situa-se na cidade de São Paulo. Rodrigo, muito obrigada pela disponibilidade de fazer essa entrevista para os nossos estudantes e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Cinemateca Brasileira. Bom, a Cinemateca Brasileira, ela vamos imaginar uma biblioteca, mas ao invés de guardar livros, ela guarda filmes.
E filmes em vários formatos, né, de várias épocas, e filmes sobretudo nacionais, brasileiros. A gente está na Cinemateca Brasileira. Então o seu acervo é majoritariamente composto por toda a produção nacional, desde o final do século XIX até os dias mais recentes. Claro, a gente não tem filmes exatamente de todo esse período, que são mais de 100 anos, mas a gente tem filmes e tem materiais, documentos que fazem referência, que são contextos desses filmes que existiram, que hoje, por exemplo, já não tem mais uma cópia para a gente poder assistir. Mas basicamente é isso, a Cinemateca é uma instituição pública, ela é aberta ao público, Sim. Tem sessões gratuitas e está com a sua programação normal para visitação, e para os alunos que quiserem vir fazer pesquisa e conhecer o espaço, ela também está aberta de segunda a sexta. Olha só que interessante. Então daqui a pouco a gente também fala aí dessa vinda de vocês até aqui, ou a pesquisa online que o Rodrigo vai falar para todos nós. E nós, durante esse semestre, falamos muito sobre as lutas no cinema. Então eu vou perguntar para o Rodrigo como que é o acervo de lutas aqui na Cinemateca Brasileira. Bom, Mara, na verdade a gente não tem propriamente um acervo de lutas especificamente. O que dá para dizer é que dentro da filmografia brasileira, e a filmografia brasileira ela tem hoje, nossa base de dados, mais de 50 mil registros. O recorte de lutas, filmes que tem esse tema, ele estaria dentro de um recorte menor, de esportes no caso, que é pouco representativo em relação ao todo, de 50 mil, cerca de 3.500. E de lutas é um recorte ainda mais reduzido. Então, o que nós temos aqui como referência de obras no cinema brasileiro, longas-metragens, acho que o primeiro longa-metragem que tratou luta foi O Campeão, de 1931, que foi o seu enredo era um pugilista que tentava vencer na vida. Sim. Né? E depois a gente teve outras produções que trataram de outras lutas, especificamente o judô, a própria capoeira. Tem muitos filmes que também não tratam só a capoeira como luta, mas como uma arte, né, ligada também à religião, à cultura. Sim. Né? Então, esses filmes especificamente não existem uma coleção na Cinemateca, mas existem algumas cópias de filmes que passam por esses temas, e não só longas-metragens. Curtas-metragens, médias-metragens e, sobretudo, cinejornais, que são os antigos telejornais que passavam no cinema, antes da televisão. Esses filmes tratam muito as informações, as notícias sobre lutas, sobre boxe, judô e muito sobre jiu-jitsu também, que hoje é uma luta muito reconhecida pelo mundo inteiro, que é do Brasil e que acho que é a viga mestra do MMA hoje. Isso. Então, assim, os nossos estudantes, nós passamos por essas artes marciais, as lutas, falamos das lutas no cinema. Então, se eles quiserem conhecer esses filmes que você disse, esse material, que além de filme também tem os outros materiais, eles podem vir até aqui? Sim. Como eu disse para você, existe uma base de dados que pode ser consultada online, que é a base de dados Filmografia Brasileira, e também o catálogo de filmes disponíveis na Cinemateca, para ser assistido na biblioteca. A gente também tem um portal chamado Banco de Conteúdos Culturais, que existem também alguns recortes de documentação, fotografias, cartazes, trechos de filmes e telereportagens da primeira televisão no Brasil, que é a TV Tupi. Também é filme isso. Olha. Né? E se você colocar lá esporte, boxe, jiu-jitsu, capoeira, essa pesquisa vai trazer de volta para quem estiver consultando filmes, fotos ou cartazes que tem a ver com essa temática. Então, Sim. acho que esse é um primeiro caminho para os alunos Olha só, muito interessante. A gente já passou aí por toda uma questão de investigação científica e agora é o momento de concretizar e de finalizar também essa investigação, por que não, aqui com o material da Cinemateca. Os nossos estudantes, eles foram convidados a montar uma filmoteca dentro da escola, né? Então eles foram à pesquisa, organizaram aí os vídeos, os filmes que tinham relação com a nossa temática. Você fala pra gente um pouquinho como é a organização desses filmes aqui? Então, como eu te falei, nós não temos propriamente filmes específicos, uma coleção só sobre filmes de luta, né? Mas a Cinemateca Brasileira, ela organiza os filmes com uma catalogação a partir dos títulos, do ano, quem são os diretores, qual é a temática desses filmes e o que é o enredo de cada filme, no caso das lutas, onde a luta vai entrar nesse enredo. Se a luta é propriamente de uma pessoa que é um lutador, que é uma pessoa que pratica, se é o tema principal, ou se é um tema que circunstancia o enredo. Eu vou te dar um exemplo. Opa. Você tem filmes
da filmografia brasileira muito conhecidos, até como Pagador de Promessas, O Amuleto de Ogum, onde, por exemplo, a capoeira está lá no filme. Sim. Mas não é o tema principal. Não é um filme de lutas, exatamente, sobre lutas. Mas a luta está presente, compõe o enredo. O próprio Pelé fez filmes em que ele luta também. Filmes sobre boxe são muito comuns também, que é uma luta que tem bastante registro cinematográfico. Então acho que o importante é identificar quais são os filmes, se são longas, médias, curtas-metragens, se são cinejornais, tentar demarcar que categoria de filme são esses, né? São essas categorias. E o que esse filme trata? Especificamente sobre luta, ou a luta é parte do enredo? Acho que por aí começaria a mapear legal o que é essa cinematografia onde a luta está presente. E isso é interessante, porque muitos dos filmes nacionais, então, como ele mesmo disse pra gente, tem a luta, mas não como o tema principal. Ela aparece, né? Não é um filme de luta, é um filme em que nós encontramos essas diversas lutas. Posso dar isso? Mais um exemplo? Pode. Por exemplo, nos cinejornais que existem aqui, o Cinejornal Canal 100, que foi um grande cinejornal onde futebol era muito conhecido, era o tema. Existem muitas reportagens sobre inaugurações de academias de luta, como a luta começou a ser praticada pelas mulheres, isso nos anos 60, nos anos 70, então vai te dar um histórico de como essas lutas se disseminaram no Brasil. Jiu-jitsu, por exemplo, como é que a família Gracie começa a montar suas academias, como é que isso faz parte até do colonismo social da época, e como é que isso, além do tatame, faz parte da sociedade brasileira. Então é isso, é um grande incentivo a uma nova pesquisa, a um novo lugar. Fica o convite, então, para que vocês possam fazer as pesquisas de vocês, ou, quem sabe, virem aqui na Cinemateca. E aí já estamos chegando ao final. Vocês têm um espaço de cinema aqui, né, que é aberto ao público, é isso? Sim, a gente tem 2 salas, nós estamos aqui nesse espaço que é entre as 2 salas, a sala Oscarito e a Sala Grande Otelo, e é só consultar nas redes sociais a programação da Cinemateca, que está a todo vapor e é uma programação gratuita. Olha, então, Rodrigo, eu agradeço, enriquecedor a sua participação na nossa aula. Tenho certeza que os nossos estudantes vão se empenhar, vão gostar muito de conhecer, então eu te agradeço. E quem sabe você também depois assiste as nossas aulas, vendo aí a produção de filmes dos nossos estudantes. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau. Fiz aí, né, junto a toda uma produção, essa externa, pensando em trazer e mostrar para vocês que tanto pessoalmente quanto, né, por meio aí da internet, vocês conseguem conhecer um pouco da Cinemateca Brasileira, saber que existe esse espaço aqui em São Paulo, em que é um espaço muito rico, né, que tem a nossa cultura e com tudo que o Rodrigo, ele nos explicou. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no site da Cinemateca Brasileira e aí faz a pesquisa, como ele disse, ó, bancos de conteúdos culturais. Você coloca o enredo, a gente tem incentivado o tema de lutas com vocês, mas vocês podem procurar fora a nossa atividade, o nosso trabalho, aquilo que vocês tiverem de interesse, que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam de outros tipos, né, de filmes, tá certo? Então, a gente trouxe aí um pouquinho da nossa cultura, um pouco do que a cidade também tem a oferecer em relação a essa questão de filmes, que é o que a gente tem falado o semestre inteiro. Afinal, falamos de filmes desde o início do semestre e vamos finalizar falando de filmes também. Então, espero que vocês tenham gostado aí das gravações, tá certo? Eu gostei muito do resultado e foi isso. Vamos lá. Processo de criação e filmagens, né? Então, ó, vamos explorar um pouco mais da utilização e apropriação das ferramentas digitais do processo de criação, preparar a edição desse material montando um histórico do protagonismo e da criatividade do grupo, né? Nós falamos aqui de muitos itens, como por exemplo, olha só, quando utilizamos as tecnologias para nos auxiliar no acesso a informações, comunicação e a viabilização de recursos usando aparelhos eletrônicos. Então, o que a gente pode ter à mão? A gente tem aí o uso dessas ferramentas, né, digitais, dessas tecnologias para melhorarem as nossas gravações,
para darem mais sentido, para explorar a questão dos sentimentos. Então, quando você ouve um determinado vídeo, um determinado filme, que ele toca uma música, isso já deixa o filme diferente. Imagine um filme sem a questão dos sons, né, da música. E aí, como seria? Então, mesmo tendo essa questão dessa temática, nada como vocês colocarem, empregarem aí efeitos especiais, usar as tecnologias para melhorar a qualidade dos vídeos que vocês apresentarão. E aí, ao longo, né, de algumas aulas, nós falamos a questão da iluminação. Trouxe uma imagem que ela é bem representativa aí, né? Então, ela deve ser pensada como um ponto em específico, então a iluminação no vídeo, porque imaginem uma cena mal iluminada, né? O quanto isso pode não ficar bacana ao olhar dos telespectadores e até mesmo de vocês quando verem as criações, aí as produções de vocês. Então, sempre pensar na questão da iluminação, que ele é um dos pontos muito importantes, mas nós já falamos aqui também. Tá bom? Então, é uma pincelada aí, uma retomada. Olha só, essa daí a gente pensa na questão da imagem, né? Então, eu trouxe uma imagem, né? Uma imagem estática. Eu tenho um homem, na verdade, em que ele está filmando nuvens ao fundo, uma plantação, um gramado, né? A gente vê aí, é um gramado e acima ele tem a maior parte da imagem onde é representada o céu. Então, a filmagem cinematográfica, ela tem o intuito de criar um filme a partir de um roteiro. Vocês vão pensar no roteiro do filme de lutas de vocês e aí imaginar isso acontecendo, isso sendo filmado. Tá certo? Então é muito importante vocês pensarem nisso aí. A gente traz o áudio novamente, foi o que eu disse, né? Pensar em todas as questões de áudio, pensar no som, porque não basta só o filme estar bem enquadrado, ter uma boa iluminação. Se, por exemplo, o som da gravação ele está muito alto ou está muito baixo, e aí vocês devem pensar nessas situações assim como colocarem músicas adequadas aos momentos, alguns sons para dar aqueles efeitos diferenciados aí nas gravações. E a gente fala também da questão do enquadramento, né? Ó, só voltando um pouquinho aqui, nessa imagem de áudio, eu tenho uma imagem de fundo amarelo, onde a gente tem um microfone, tá? Com pedestalzinho, e aí a gente tem a sensação de que ele está ligado porque ele tem uns raiozinhos aí. Então, assim, é mesmo uma imagem para que vocês imaginem essa questão do som. A próxima, a gente fala aí na questão do enquadramento, então vocês pensarem muito isso, a gente já citou aqui, né, o enquadramento, os planos, então plano aberto, plano médio, e aí vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso para pensarem no enquadramento aí dos vídeos de vocês. Então, essa imagem, eu tenho, na verdade, uma imagem de crianças lutando à frente, uma menina negra de mais ou menos uns 9, 10 anos, acho que nem tudo isso. Ela está de kimono e todos os outros três, as outras 3 crianças que estão ao fundo estão com a imagem desfocada. Então, também isso aí é um recurso que tem, né, que pode ser feito também nas gravações de vocês. Tá? Para o professor mediar a organização desse processo de criação e filmagens, para vocês estudantes, aí eu trouxe lá, né, o vídeo também para que vocês pensassem aí na questão do vídeo da Cinemateca, espero que vocês tenham gostado. E o que aprendemos? Nós fizemos a utilização e apropriação das ferramentas digitais para o processo criativo dos estudantes. Então a gente tem focado aí, né, em vocês buscarem essas ferramentas para auxiliar os vídeos e as produções de todos vocês. Aí a gente vem na próxima aula. Continuamos na atividade integrada de número 5. Acabou? Ainda não, pois nós vamos para o desenvolvimento, a primeira aula do desenvolvimento, continuando aí nesse processo de criação. E em breve é hora de apresentar os vídeos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem a aula, é muito importante para todo o processo aqui das elaborações, né, da criação das nossas aulas. E eu aguardo vocês na próxima aula. Não percam, são aulas muito especiais, aulas feitas com muito carinho, que a gente acaba produzindo para dar... realmente deixar o trabalho aí de vocês para facilitar também o processo aí do outro lado, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Se liga na mídia, voltem comigo, até a próxima, tchau!